pastor? Eu estava ou não estava esperando aquele dia por ele? Amém. Glória a Deus que ele veio hoje, né? Um pouquinho só atrasado. Glória de ônibus. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, pela vida do teu filho, Senhor. Nós amamos muito, Deus. A nossa família, Senhor. É a família que o Senhor resgatou, Pai. E, Senhor, que ele seja profundamente usado pelo teu Espírito, Pai. Fala conosco, Pai. Nós temos sede da tua palavra. Nós queremos nos alimentar da tua palavra, Senhor. E te agradecemos porque cremos, Pai, que o Senhor já tem tudo preparado, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Paz Senhor 14, amém? Amém, igreja? Amém. Dizem a verdade que quem espera sempre alcança. Quem está esperando Jesus aí? Quem está esperando Jesus? Eu digo que já está já chegando, né, querido? Para mim é um prazer aqui estar com a pastora Diana, os irmãos, a sua mamãe, os demais irmãos também são todos conhecidos nossos, né? De longa data. O importante é que estamos juntos, né? No mesmo barco, onde o nosso mestre é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, irmão? A tempestade vem, o vento sopra, mas nós sabemos que quando o mestre manda, até o vento obedece. Glória a Deus, eu venho aqui com muita alegria, que eu tenho uma satisfação. Até a pastora falou assim, há pouco a igreja que chama a pastora Adriana, falei, eu tenho meu trabalho lá, onde Deus colocou, também evitar um convite para a senhora também, viu? Já pode marcar a sua agenda lá, dia 10 de julho, na campanha. Inclusive, vou pregar de cima desta campanha hoje. Amém, querido? Só quem está com fé, não glória a Deus. Mas só quem está com fé mesmo, diga graças a Deus. Quem perdeu a fé, diga amém. Glória a Deus, pergunta. Eu queria cantar um hino de fé com os irmãos, depois eu entro na palavra para você. Glória a Deus. Que ela termine um pouco aqui, pastor. Queria Santa Ceia, né? São 8h27. Vamos cantar um hino de fé comigo, dá? Glória a Deus. Vocês conhecem o dado também? Amém. O 186, amém? Gosto muito desse louvor, que ele fala da fé. Glória a Deus. E a palavra de Deus fala que o justo viverá pela fé. E se ele perdeu, se ele se recuar, o Senhor não se agrada dele. Amém? E se tem uma coisa que nós devemos guardar dentro do nosso coração, é essa fé que o Senhor Jesus nos colocou. Cante comigo assim, querido. O 186, quem tem água aí? Mas que eu tenho, mas tu conhece, né? É só. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. E você? Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Ele. De Deus quero vestir armadura pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra a sorte do tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. Quer que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, o combate da fé e do amor. Ele tem o vigor e destreza para lutar e nascer vencedor.
aleluia. Quero andar de valor em valor e sentir a Jesus vencedor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao final esta missa, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. É andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor. É que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Glória a Deus! Amém! Se tem uma coisa que eu quero valorizar, essa fé que ele colocou no nosso coração. Amém? Ele deu essa fé no nosso coração e fala que tem que valorizar mais do que qualquer coisa. Porque o nosso adversário, ele faz de tudo para tirar essa fé do nosso coração. Amém, querido? Mas com essa fé nós vamos longe. Glória a Deus. Sem perder de tempo, meu querido, minha querida. Hoje é Santa Ceia. Feliz, a nossa foi no domingo passado lá. Amém? Livro de João, Evangelho de João, no seu capítulo 5, onde nós estamos com a campanha lá do tanque de Betesda. Amém? E dia 10 de julho, vocês estão convidados, junto com a pastora Adriana, está passando no tanque lá. Amém? Eu um tanque lá que eu vou passar lá, nós vamos sair da abençoado. Quem crê, diga glória a Deus? Glória a Deus. Você achou João 5:1? Diz a palavra assim, ó. Show, pessoal. Capítulo 5, versículo 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas, porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este estado, sabendo que estava neste estado ali havia muito tempo, disse-lhe: quer explicação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Amém, igreja? Que dia é hoje aqui? Sábado. Nosso Senhor está aqui nesta noite. Amém? Nosso Senhor cura de dia de sábado, cura todos os dias, porque o nosso Deus é poderoso. Filho, essa passagem aqui você já conhece, mas eu louvo a Deus, sempre falo isso, que quanto mais nós ouvimos a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é renovada a cada dia. Pode passar muitos pregadores, como vai passar, como tem passado, pregando esse mesmo texto.
mas o Senhor sempre vai dar uma palavra diferente para cada um. Interessante da palavra de Deus é isso, querido, que quanto mais tu ouve, mais tu tem vontade de ouvir a palavra de Deus. Com quem assiste a glória de Deus? Claro, no Evangelho de João, querido. Evangelho de João fala de João Batista, né? João Batista aqui, ele está falando a respeito de Jesus, tá? Ele está ali apresentando Jesus para os judeus, para o povo, né? Ali para os primeiros discípulos, falando Jesus como Filho de Deus. E esse livro de João, ele fala dos primeiros milagres de Jesus. Glória a Deus? É onde começa a caminhada, a obra do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra. João Batista, como seu primo, né, que veio primeiro que ele, agora apresenta Jesus como Cordeiro de Deus para os discípulos, para o primeiro discípulo, amém? E vai, está aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado de mim. Aquele que eu disse que eu não sou digno de amarrar a sandália dos meus pés. Então os discípulos de João Batista começaram a seguir a Jesus. Amém? Então esse livro de João aqui, ele fala dos primeiros milagres de Jesus. O primeiro milagre aqui que Jesus fez lá em Jerusalém foi lá numa festa. Amém? Qual foi o primeiro milagre? A água transformada em vinho. Amém? O primeiro milagre foi numa festa que Jesus foi. Ele foi convidado para um casamento, e ali nós vemos sabendo como começou o Senhor manifestando o seu poder, a sua virtude, o seu milagre. Eu faço um parente aqui para dizer para mim e para você que o meu Senhor Jesus Cristo, o teu Senhor, que tu veio buscar aqui nesta noite, ele ainda continua fazendo milagre no dia de hoje. Diga, olha para a tua vida e fala: eu sou milagre. Se você me ligar, aponta para a tua vida e diz: eu sou milagre. Eu olha aqui, eu estava aqui testificando mais uma vez, eu e Raimundinho, quantas coisas erradas fizemos, quantas caminhadas erradas tivemos, e hoje aqui eu posso ver eu e ele junto na presença do Rei Jesus. Eu vejo um milagre na vida dele, um milagre na minha vida. Amém, querido? Então o primeiro milagre, Jesus transforma uma água em vinho. Porque nós sabemos muito bem que naquele tempo ali, a festa, Jesus também gosta de festa. Jesus ele é festeiro. Amém, querido? Jesus está com você. Jesus quer fazer festa comigo e contigo. Jesus quer se alegrar comigo e contigo. Jesus quer se alegrar com a obra dele. Glória a Deus? E ele ali vai naquela festa, naquele casamento. Chega um momento, como vocês sabem, que o vinho acabou. E o vinho na Bíblia representa alegria. Amém? Então a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode repetir essa palavra bem comigo, Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. E ali acaba o vinho, acabou um pouco a alegria, né, pastor Marco? Aqui que as pessoas começaram a ficar lá triste, porque a notícia que estava dentro da festa de Mantina era: não tem mais vinho. Acabou a alegria. Aí onde Jesus começa a fazer o primeiro milagre. Porque o que mais o Senhor Deus Jesus quer comigo e contigo é ver você alegre. Sabe por quê? Porque a palavra do meu Senhor Jesus, do teu Senhor Jesus, diz assim: que é da presença dele até a tristeza salta de alegria. Eu começo a entender aqui, querido, que a tristeza não chega em você, porque você está na presença de Jesus. Então eu vejo que o crente está sempre alegre, ele está sempre feliz, ele passa por luta, passa por aflição, mas as pessoas vão ver ele sempre sorrindo. Quem é assim, glória a Deus? Porque eu sou assim. Quanto mais a luta, mais a vitória é garantida. Acabou a vinha, acabou a alegria. A mãe de Jesus chega até Jesus e começa a falar com Jesus. Jesus fala: mulher, porque você vai ver na Bíblia que em nenhum momento Jesus chama Maria de mãe. Mas mulher, ainda não é chegada a minha hora. Mas quando chegou a hora, ele manda ali os mestres separar umas talhas de água e levar o mestre de sala para provar
Interessante que o vinho que eles apresentavam era o vinho melhor, e o pior era para o final. Mas nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sempre tem um final melhor para a minha vida e para a tua vida. Quem acredita nesta palavra, diga para Deus. A notícia de um homem pode ser a grande tristeza, mas a última palavra do Senhor é: eu tenho jeito para a tua vida, eu tenho jeito para a tua família, eu sou o que faço milagre, eu sou o que opera, e operando eu, ninguém impedirá. Oh, glória! E o segundo milagre, querido, que fala no livro de João, é a cura do filho de um rei de Hebron. Amém? Este jovem estava doente mesmo. Jesus estava ali novamente em Jerusalém. E este homem chega rogando para Jesus para curar o seu filho. E Jesus vai até lá e cura o filho do rei, o filho de Hebron. E o milagre acontece. Ele já estava à beira-morte, mas o milagre aconteceu. Quem está esperando o milagre da parte de Deus? Quem está crendo no milagre nesta noite? E o terceiro milagre, para aqui onde nós estamos baseando nesta noite, esta palavra, a cura de um paralítico do tanque de Betesda. Onde nós vamos meditar a palavra nesta noite. Mas antes de eu entrar aqui, eu quero falar do quarto sinal de milagre. É a multiplicação dos pães. Amém? Todos sabem que Jesus estava lá no monte dando um sermão, porque quando Jesus começa aqui em João, ele começa a falar o sermão: eu sou o pão da vida que desceu do céu. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o que tem todo o poder em cima do céu e embaixo da terra. Então Jesus está dando um sermão na montanha. Mas o povo estava ali, querido, como vocês estão olhando aqui para nós nesta noite. Olhando, presenciando a palavra de Deus que ainda é poderosa no dia de hoje. Porque quando o pregador usado por Deus, ele é a própria boca de Deus falando na terra. Eu vim aqui para te dizer que eu não sou nada sem Deus estar na minha vida e você não é. E Jesus começou a pregar, Raimundo, e as pessoas começaram, não queriam ir embora. Porque é uma palavra linda, meu amado. É uma palavra poderosa. É uma palavra de fé. A pessoa ficava estática, ficava pronta para ouvir. Chegou o momento que os discípulos falaram: Senhor, espere o povo. Eles estão com fome. E Jesus falou assim: manda comprar pão. Os discípulos falaram assim: mas nem todo pão vai matar a fome desse povo. Jesus falou: então vai de frente, vai no meio do povo. Vê se alguém trouxe alguma coisa. Abre lá comigo, por favor, para não ficar só na minha palavra. Aleluia. Capítulo João 6, versículo. Leia comigo, por favor. Capítulo 6, versículo: a multiplicação dos pães e os peixes, amém? Depois disso, partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é onde Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque viu os sinais que operava sobre o enfermo. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa de Deus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo que uma grande multidão vinha até com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe basta para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevado e 2
peixinhos. Mas que é isso para tanto? Ele diz Jesus: mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quando eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram, pois, encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, e que sobrejaram os que haviam comido. Vendo, pois, aquele homem o milagre que Jesus tinha feito, dizia: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de enviar arrebatá-lo para oferecer rei, ordenou a retirar-se dele só para o monte. Amém, querido? Então isso aqui é a multiplicação dos pães, como nós bem lemos aqui, e assim aconteceu. O nosso Deus, ele vai do pouco nos tornando muito. Amém? Aqui nós vemos que todos ali se alimentaram e saciaram. E o nosso Senhor, muitas das vezes, ele prova a nossa fé. Porque o nosso Deus, ele fala comigo e contigo que como o ouro, ele é provado no fogo. Quanto mais fogo alimentar, mais purificado ele é. Assim também é em você. Nós somos provados por Deus. E quanto mais nós passarmos da prova, mais aprovado nós vamos ficar na presença do Senhor. Aqui fala, querido, da quarta sinal de milagre. E o quinto sinal é o cego de nascença. Amém? O cego que nasceu de nascença. Nunca viu a luz do dia. E Jesus vai lá e opera um milagre na vida daquele cego de nascença. Como é que as pessoas ficavam admiradas? As pessoas ficavam pasmadas de ver o grande milagre que Jesus fazia. Mas agora vai Jesus novamente. Agora eu volto para o terceiro sinal, que é o texto que nós lemos. A palavra de Deus fala que havia lá em Jerusalém um tanque em hebreu chamado Betesda. Betesda quer dizer casa de misericórdia. Amém? E eu e você bem sabemos que é a misericórdia do Senhor que é a razão de nós estamos aqui nesta noite. Quem concorda de glória a Deus? Eu sempre oro para Deus e peço: Senhor, usa mais uma vez a tua misericórdia com a minha vida. Porque eu sei que a tua misericórdia é a razão de eu não ser consumido. E aqui está uma passagem, querido, que fala que dentro deste tanque de Betesda havia 5 pavilhões, onde muitos enfermos estavam ali, coxos, cegos, doentes, paralíticos. E a palavra fala que em volta de meia descia um anjo e movimentava as águas daquele tanque. E o primeiro que descia, como diz a palavra, ele era curado. Quem está entendendo? Diga a Deus. Se a pessoa tinha um câncer, o anjo movimentava, ele pulava, e de repente o câncer subia da sua vida. Se ele tinha uma lepra, ele pulava, quando o anjo descia, ele era curado, porque ali tinha milagre, tinha misericórdia. Mas a palavra fala que no dia este homem, que havia 38 anos, que estava na beira daquele tanque. 38 anos na vida. Graças a Deus, que tem pessoas com mais de 38 anos. Tem gente que chegou aos 38 anos. Tem muitas pessoas que morreram antes de chegar aos 38 anos. Esse homem aqui, meu irmão, minha irmã, 38 anos. Ele estava ali esperando, sofrendo uma longa, prolongada ali. Mas a palavra que eu vou colocar sobre esse sermão é fé e esperança.
E quem está esperando o Senhor Jesus Cristo? A palavra fala que 38 anos aquele homem está ali. E todas as vezes que as coisas desciam, alguém pulava e saía de curado. Eu creio que quem sai curado, quem recebe o milagre, quem recebe uma cura, ele fica feliz nesse irmão. Fica contente. Então ele via as pessoas se alegrando. Ele via as pessoas se jubilando. Porque receberam o seu milagre, a sua cura. Ele estava frustrado, ele estava ali triste, abatido, mas ele não desistiu, ele continuou persistindo e insistindo, ele continuou acreditando e confiando. A palavra para mim, para você, é esta nesta noite. Jesus me mandou somente falar para mim, para ti. Continue crendo, continue insistindo, continue persistindo, porque esse Jesus que subiu para Jerusalém, ele subiu para o céu, ele vai voltar para levar a tua noiva, a tua igreja para você. Oh, aleluia! A frustração daquele homem, querido, 38 anos. É triste, querido, quando as pessoas se acham esquecidas. Jesus chega até ele e vai lá. A pergunta que Jesus faz para aquele homem: quer ser curado? A resposta daquele homem: Senhor, eu não conheço Jesus. Não tem ninguém que quando o anjo agita, me coloque lá. A resposta daquele homem é: Senhor, muitas da minha resposta de muitas pessoas frustradas da vida, sem esperança, de tantas situações. A resposta daquele homem é: Senhor, não tem ninguém que me vê eu. Não tem ninguém que olha para mim, não tem ninguém que dá atenção para mim. Ele estava querendo dizer isso para Jesus. Mas a pergunta de Jesus falou: quer ser curado? Quantas pessoas que por aí se acham desse jeito, esquecido, ninguém liga. E muitas das vezes é bem assim. Pessoas que muitas das vezes estão do nosso lado, na sarjeta, precisando até mesmo de uma palavra minha e tua. E muitas das vezes já esquecemos de dizer, falar. Aquele homem estava frustrado, 38 anos ali. Quantas pessoas ele viu, quantos milagres aconteceu, e ele testificou, mas ele estava todos os dias na beira do tanque, esperando o teu milagre. Foi o dia que Jesus chegou, aleluia, glória. E a pergunta que Jesus faz para ele: quer ser curado? Depois de ele ter falado tudo isso daí, Jesus cura ele ali, para pega a tua cama e anda. E aquele homem ali, naquele instante, levanta com júbilo, com alegria. Ele recebe a tua cura, o teu milagre. Porque tu pode ter sido esquecido por muitas coisas. Você pode ter sido esquecido por muitos homens, por muitas pessoas, pelo governo, pelo presidente, por qualquer família teu. Mas tem alguém que nunca te esqueceu, que está sempre olhando para você e para mim. E ele sabe exatamente o que você precisa, o que eu preciso. Ele sabe exatamente quanto tempo você está nessa situação. Ele diz para mim, para ti hoje: tu quer ser curado? Tu quer ser abençoado? Tu quer ser avivado? Tu quer ser, aleluia, abençoado pelo Senhor Jesus Cristo? Até essa esperança. Porque a palavra de Deus fala somente da fala que espera no Senhor, se confia no Senhor, serão como o monte de Sião, que não se abala, mas que permanece para sempre. Porque enquanto eu e você estiver pé e estiver esperando Jesus Cristo, nós podemos ter certeza que nada vai nos tirar da presença do Senhor. Porque quem confia no Senhor, ele vence qualquer luta, qualquer barreira, qualquer situação. Eu vou falar também de uma mulher de 12 anos de um fluxo de sangue. Porque o Senhor me fala, gosta muito de números. 12 anos. Essa mulher ali, ela não tinha fé no Senhor. Ela não conhecia o Senhor. É difícil algum que uma pessoa não conhece o poder de Deus. Até ouve, mas não conhece. Porque ouvir palavra no nome de Jesus, todo mundo ouve. Mas conhecer o poder e a virtude dele é só aquele que
crê no poder dele. É só aquele que conhece ele. Como os discípulos que conheciam, pastor Marcos. Como as pessoas começaram a ver o milagre dele, começou a testificar o que ele fez, por isso ele disse assim: ei, este é o verdadeiro profeta. E esse profeta está aqui nesta igreja, nesta noite, para dizer para mim e para você: enquanto há fé, há esperança. Aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos. Enquanto nós estamos esperando no Senhor, você não vai ser confundido, nada vai te confundir. Continue confiando no Senhor. Mas aquela mulher de 12 anos, no grupo de sangue, diz a palavra que ela tinha dinheiro. Alguém dizia: vai lá ter um médico bom. Aí ela pagava a consulta cara e voltava frustrada, voltava decepcionada, porque confiou no homem, porque confiou na medicina. Está certo que nós temos que ir no médico, mas a nossa fé tem primeiramente em Deus. Porque o que o homem não pode, meu Deus, o teu Deus pode fazer por nós. O que a medicina não consegue fazer por você e por mim, nós temos um Deus que é médico dos médicos, cirurgião do cirurgião, porque o primeiro anestesista, quem foi e sempre será, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder para te curar sem te tirar dor e sem deixar marca nesta noite. Ele ainda continua operando neste lugar. Oh, aleluia, glória. Mas aquela mulher não tinha, ela confiou no seu dinheiro. Eu fico imaginando assim: as pessoas confiam no dinheiro. O dinheiro é necessário para a minha vida e para a tua vida, mas a nossa confiança, a nossa fé é baseada na palavra de Deus, no poder de Deus, na virtude de Deus e nesta palavra que é vida sagrada. Aquela mulher, pastora, não sabia quem era Jesus, e ela gastou, chegou um momento que acabou o dinheiro, e a doença continuou insistindo. Mas um dia, alguém lançou uma fé no coração daquela mulher, dizendo: tem aí, que ele passou lá em Caná da Galileia, e ele fez um milagre e transformou água em vinho. Depois ele curou o filho de um rei que estava à beira da morte. Ele continuou fazendo milagre, ele continuou em Jerusalém. Havia um cego de nascença, e ele enrolou, colocou a mão, e este cego começou a enxergar. Havia uma mulher que tinha 18 anos curvada, que estava na igreja, que estava na presença, mas tinha um demônio que fazia ficar encurvada. Eu falei: liberta agora, em nome de Jesus. Aquela mulher começou a ouvir com você, ter ouvido e tem testificado o milagre dele na tua própria vida. Porque eu sou o milagre. Quem é o milagre aqui? Eu sou o milagre, eu creio no milagre, eu continuo crendo no milagre, porque o Deus que nós servimos é o Deus do milagre. Ele ainda continua fazendo milagre. Aquela mulher pensou ali, alguém falou para ela a palavra, como falou para você um dia e para mim um dia, e ela não tinha mais dinheiro, não tinha mais dinheiro para gastar, porque é assim que você tem testificado no dia de hoje. Quantas pessoas aqui sabem que a cura é grande, foi diagnosticado de câncer, e gastou dinheiro, e desceu a sepultura. Mas você, que eu quero dizer uma coisa para você: se porventura está repreendido, mas se uma doença cancerosa me tomar conta da nossa vida, se eu e você orar, Deus pode nos curar. E se Ele não nos curar, Ele vai nos levar para morar na sua santa presença. Quem acredita, diga glória a Deus. E agora chegou o momento de ela usar a fé, porque a palavra diz que vem pela fé, vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Alguém pregou? Não pregou? Pai, o Raimundinho está aqui neste interior, o pastor Marcos, para você está aqui. Alguém falou de Jesus de Nazaré para mim e para você. Alguém sentou na semente. Quando eu vinha para esta igreja, eu cheguei para uma pessoa e falei: olha, eis que o semeador saiu a semear. Uma parte da semente caiu ao pé do caminho. Mas eu quero dizer para você, eu quero glorificar Deus para comigo e contigo, que a semente que caiu em boa terra está no teu coração, que é o teu coração.
criança não quer ver se não der, morta. Certo? Tiago fala, se você tiver fé no que de obra, não adianta nada. Certo? Mas tem que ter fé em obra. Tiago fala assim, mostra a tua fé, e eu mostrarei minha fé com as minhas obras. Eu preguei um dia desse, ensinei para a sua congregação, para a sua ovelha. Não adianta ter fé se não faça obra. O que é fazer obra? É pregar a palavra dele, é ajudar aquelas pessoas que precisam, é pregar a verdade, falar a verdade, custe o que custar. Passa o que passar, mas fale a verdade, que Jesus está vindo para buscar a sua igreja. E quem não se arrepender vai para o inferno. Isso é obra de Deus. Isso é obra de Deus. Quando eu fico maravilhado, quando eu vejo você aqui no dia de sábado, entregando aquele pretinho, você pensa que não, mas a semente foi plantada. Pode não ter nascido hoje, mas daqui a algum dia alguém vai chegar por esta porta dizendo: um dia tu entregou um pretinho e esta palavra falou comigo. Eu estava precisando desta palavra. Aquela mulher recebeu, querida, essa palavra. E ela falou: eu preciso ir até ele. Eu preciso chegar nele. Eu tenho que chegar nele a fé, agora a obra. E a esperança ressurgiu no coração daquela mulher. O que é a esperança, querido? Nós estamos esperando alguma coisa, não estamos esperando? E quem que você está esperando? Você está esperando o mundo melhorar? Não vai melhorar. Você está esperando que vai ter solução para este país? Não, não vai. A solução é uma só. Quando Jesus vier, ele vai levar você para morar no céu. A esperança daquela mulher ressurgiu novamente quando alguém falou: tem um homem que cura ainda. E tem um porém, ele não cobra nada. É de graça. Você só tem que crer. Quem acredita nesta noite? Quem percebeu o milagre nesta noite? Feche teus olhos, por favor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Qual o milagre que tu quer que Jesus opere na tua vida nesta noite? Qual o milagre na tua vida espiritual, sentimental, na tua vida física, Senhor amado? Ele vai operar nesta noite. Talvez você está bem, o teu físico está bem, mas a tua alma está meio abatida, está meio triste, está meio desesperançada. Mas o Senhor me mandou aqui nesta noite dizer: se você tem fé, ainda há esperança para você. Glória a Deus. Aleluia, glória. O Senhor está testificando para você hoje. Ele ainda cura da alma nesta noite. Aquela mulher recebe esta palavra, ela precisa ir até ele. Mas ela tinha uma dificuldade, querido. Ela tinha uma hemorragia todo o dia. Eu fico imaginando aquela mulher fraca que estava. Mas ela tinha que tomar uma posição, querido. Você quer a bênção de Deus? Então tem que tomar uma posição com Deus. Tem que tomar, aleluia, uma direção com Deus. Aquela mulher, ela vai ali dizendo assim no seu coração: se eu chegar até ele e tocar na sua veste, eu vou ser curada desta enfermidade. 12 anos está se passando, o dinheiro acabou, mas a esperança ressurgiu. Aleluia. Um dia alguém falou para minha mãe, para minha esposa, dizendo: essa aí vai morrer, mas aquele que tem poder na vida ainda vai dizendo: ainda há esperança para que estivermos, Senhor Jesus. Quem está entendendo? E está eu aqui, querido. Só quem conheceu minha vida do Raimundo, achava que na minha chegada nem nos 40. Eu já estou nos 60, né? Oh, glória! Oh, glória! Você pode dar glória a Deus por isso? Falou que na minha chegada nos 40, nós estamos nos 60. Olha, nós estamos na vida eterna. E a palavra diz que ela foi curada. Ela fez a parte dela. Ela rompeu a multidão. Ela rompeu a barreira. E ela foi curada pela fé e a esperança que surgiu no teu coração. Quem está esperando o Senhor de Deus? Eu hoje de casa, a palavra não.
já é um pouquinho tarde da Santa Ceia. Eu já quero agradecer a Deus por este momento abençoado, pelos convites da pastora, por ter mais irmãos aqui, amém? Tem tido paciência para nos ouvir, amém? E a paciência faz parte do crente. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus e a pastora, os irmãos, por esta oportunidade, em nome de Jesus Cristo. Você pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus,